A palavra de Deus diz em Tito capítulo 2, no versículo 11: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Graça significa favor imerecido. Podemos ver na palavra de Deus inúmeras vezes essa graça, esse favor na vida de várias pessoas, e essas pessoas sendo graciosamente favorecidas pelo Senhor. Noé nos apresenta um bom exemplo de um homem que viveu sobre a maravilhosa graça de Deus. A palavra diz em Gênesis, capítulo 6, versículo 8, que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Assim, quando Deus decidiu destruir a terra pelo dilúvio, Ele instruiu Noé a construir uma arca para proteger-se e sobreviver o dilúvio. E durante 40 dias e 40 noites caiu a chuva. Porém, a dimensão da total inundação e a destruição da humanidade e do mundo que a água deixou em seu rastro não pôde afetar Noé. As mesmas águas sustentaram a arca de Noé. Ele não se preocupou com o dilúvio, porque ele estava no favor de Deus. A palavra nos diz em Romanos capítulo 5, versículo 17, que Deus nos concedeu graça em abundância, o que significa que vivemos sobre o favor dele. Portanto, devemos viver e caminhar com a consciência de que o favor de Deus está sobre nós. Somos sempre favorecidos. Aleluias. Não importa o que aconteça no mundo, recuse-se a preocupar ou se aborrecer. Você não é do mundo. Mantenha-se nessa consciência. Caso contrário, você estará vivendo contra a palavra de Deus, sem nem saber, e estará se expondo aos desafios, dificuldades e frustrações desnecessárias. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 1, Jesus disse: não turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Manter-se consciente do favor de Deus é manter-se crendo nele. Viver no favor de Deus não significa que não haverão dilúvios, aflições. Lembre-se que Deus avisou Noé antes do dilúvio e o instruiu a construir a arca e permanecer nela. Não faria sentido para Noé orar contra o dilúvio, isso é, orar para que o dilúvio não acontecesse, em vez de agir de acordo com a palavra que ele recebeu de Deus, construir a arca e permanecer nela. A palavra diz em Salmos 34, versículo 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Viva na arca de Deus e na sua palavra, e você sempre verá e encontrará o favor de Deus. Há quem pense que só temos o favor de Deus quando tudo está bem em nossas vidas. Porém, isso não é verdade. É o favor de Deus que faz com que tudo esteja bem conosco, e não ao contrário. Nada que foi criado por Deus pode operar contra você. Deus quer que você tenha sempre essa consciência. A palavra diz em Romanos, capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não importa o que aconteça, não importa qual seja a situação, você tenha a natureza de um vencedor.
porque você pertence a Deus. Você é o receptor do seu grande amor e da sua graça sobrenatural. Isso faz de você um vencedor sobre todas as situações.